Meus amigos, minhas amigas, a paz de Jesus seja sempre conosco. Hoje é o Dia Mundial da Educação. Há 21 anos atrás, 164 países reunidos resolveram designar o dia 28 de abril como o Dia Mundial da Educação. Naturalmente que podemos inferir que todas essas nações têm como conceito a educação a base de suas escolas, onde professores, pedagogos, psicólogos, supervisores e alunos participam do processo do acúmulo e da discussão do conhecimento humano em suas diversas áreas. Certamente que esta é uma contribuição valiosa que tem patrocinado a Terra no rumo do seu amplo desenvolvimento. Vivemos dias de tecnologia, onde o hiperespaço, a nanotecnologia, as cirurgias avançadas, as viagens aos planetas desconhecidos, a internet, muito tem contribuído para aproximar os povos, facilitando as comunicações de polo a polo. E quantas dessas ferramentas têm sido salvadoras para povos e comunidades, alertando-nos sobre tsunamis, terremotos, prevendo chuvas ou secas demoradas, auxiliando a imunizar o gado, os grandes rebanhos e auxiliando também o homem na confecção de planejamento para as lavouras atuais e as futuras. Isso naturalmente significa alimento, comida para grande parte da humanidade. Entretanto, se a cultura, esse acúmulo de conhecimento que nós trabalhamos dentro das escolas, das universidades e das academias, o mesmo não se pode dizer de que ele tenha produzido homens e mulheres melhores. Porque a grande visão que foi colocada para o então jovem professor Rivail, quando esse esteve em Verdun, na Suíça, e nós estivemos impressionados pelo tamanho do castelo em que ele esteve sob a batuta de João Henrique Pestalozzi, o insuspeito pedagogo daqueles dias frutuosos da primeira metade do século XIX. Nós estávamos na cidade de Biel e viajamos naquela manhã de domingo muito fria para Yverdun. E ali, durante todo o dia, tivemos um seminário em outubro de 2018 com a presença do médium Divaldo Pereira Franco. Percorremos aquele castelo demoradamente até o final do dia e ficamos a imaginar como teria sido o menino Rivail passeando naqueles corredores escuros, naquele castelo medieval com mais de 600 anos de construção. Mas foi ali, de aproximadamente 9, 10 anos de idade, até os 18, que ele esteve bebendo as fontes da pedagogia. Portanto, ele bebeu tudo o que se sabia sobre a educação à época. Entretanto, o método pestalozziano era um método que convidava o indivíduo a desenvolver as suas potencialidades íntimas, o seu senso crítico, a sua capacidade de iniciativa, a sua noção espacial, mas ao mesmo tempo a compreensão do mundo e o respeito aos valores externos. Era o palco onde o aluno sabia exatamente o seu papel dentro da família e em sala de aula. Pestalozzi era tão severo, mas tão libertador na educação, que ele mandou arrancar todas as portas do castelo de Verdun. Ou seja, as pessoas podiam entrar e sair porque não existiam portas, mas o aluno sabia quando e onde entrar quando era chamado, nunca penetrando um ambiente onde não tinha sido convidado, para não passar por uma pessoa inconveniente e deselegante. Portanto, ele transferia aos seus alunos a grande ferramenta da educação. E para a doutrina espírita, conforme as questões 685 e 685, letra A educação é a mudança de hábito, é a mudança de valores íntimos, em que o indivíduo acumula o conhecimento, conforme está também no cerne da doutrina espírita, porque para diferenciar
Conforme a questão 780, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral, o progresso intelectual se faz primeiro, porque ele chega para abrir os horizontes do entendimento. É quando o indivíduo se capacita pelos livros, pelas formações acadêmicas e por todo tipo de ferramenta pedagógica, cultural, interdisciplinar, que o leva a perceber o mundo de maneira diferente. Sim, isso contribui para desenvolver no indivíduo o discernimento. E é o discernimento a ferramenta íntima que dá ao ser a capacidade de diferenciar o bem do mal, o certo do errado, o conveniente do inconveniente, o que deve do que não deve fazer. Dessa maneira, sim, homenageamos o conhecimento acadêmico, o conhecimento escolar, as universidades, os cursos de extensão, o mestrado, doutorado, pós-doutorado e até o PhD, porque são retratos vivos da luta de uma pessoa para adquirir um conhecimento em cima da área na qual pretende militar ou dela viver. Mas é fundamental se ter educação. A educação é a mudança de hábitos, é a mudança de comportamento, é a mudança de conduta. É quando a ferramenta da educação penetra o ser, o luarizando por dentro, o levando a fazer escolhas sábias, escolhas dignas, a conviver com os diferentes sem anátema, a aprender a conviver na sociedade entre aqueles que não leem a vida pela sua própria cartilha com tranquilidade, com serenidade, com a aceitação das adversidades sem abrir qualquer área de conflito. Porque tanto quanto estou tolerando pessoas de que não gosto, muita gente está também vivendo a me tolerar em cima dos defeitos, em cima das anfractuosidades e dos comportamentos equivocados que ainda carrego e nem me dou conta. Portanto, a educação sob o conceito cristão e espírita tem bastante diferenciação daquele que é considerado pela cultura materialista e ateia dos nossos dias. A educação, para a maioria das pessoas, está formada na escola, em cima de livros e de bibliotecas. Para nós, está calcada em cima de hábitos e de comportamentos, de atitudes que o indivíduo adota perante a vida. Vejamos o comportamento do cigarro. Até os anos 60, era charmoso o indivíduo fumar, porque se imitava os grandes ídolos de Hollywood, que também fumavam. E o cigarro dava um charme, dava um certo glamour ao indivíduo. Mas não se sabiam as informações técnicas sobre as mortes e sobre os assassinatos cruéis que o cigarro promovia e promove até hoje, porque temos quase metade da humanidade que fuma ainda na atualidade. Cerca de 50 anos depois, hoje estamos municiados de intensas informações de que o cigarro é altamente destrutivo, possuindo mais de 4.723 substâncias cancerígenas que corroem o organismo, levando inexoravelmente à morte, mais ainda nesse momento pandêmico, onde os tabagistas e os amantes do cigarro terão mais dificuldade de vencer o Covid justamente por ser uma doença que se infiltra nos pulmões, o órgão mais afetado pelo tabaco, pelo alcatrão e pelas substâncias destrutivas do cigarro. Portanto, quem se matava nos anos 60 fumando era suicida inconsciente. Hoje não. Como o indivíduo tem acesso a uma quantidade maior de informações, ele está perfeitamente esclarecido de que o cigarro não distrai. O cigarro destrói, o que é bastante diferente a palavra, conquanto parecida com a outra. E ao destruir o indivíduo, ele adentrará o mundo espiritual como suicida consciente, porque ele tinha essa informação. Mas não basta ter a informação. É fundamental que o indivíduo tenha a coragem de dizer a si mesmo que a partir de agora não será mais dependente de um conjunto que vem 20 cigarros, 20 espíritos obsessores, seja com filtro ou sem filtro, que lhe destroem a capacidade de permanecer na matéria e usar o seu veículo físico para o seu processo de evolução. Portanto, no Dia Mundial da Educação, façamos o primado do espírito dentro do lar,
Trabalhemos esta ferramenta modificando os valores nossos inicialmente, porque só há uma pessoa no mundo que eu posso alterar o comportamento, eu mesmo. Ao outro, posso dar conselho, copo d'água ou uma canja de galinha. Mas o outro aceita se quiser. Agora, quanto a mim, eu posso a partir de hoje fazer um novo roteiro se assim eu desejar, mas ao outro só posso dar conselhos, orientações que o outro seguirá se assim eu desejar. Portanto, homenageamos os grandes educadores da história, desde Jean Comenius, até passando pelas grandes figuras de Pestalozzi, Emília Ferreiro, as figuras notáveis de Jean Piaget, Jean-Jacques Rousseau, Paulo Freire, Anísio Teixeira e outros que se notabilizaram por administrar a educação em doses generosas aos jovens e crianças de sua geração, trabalhando para que tenhamos hoje uma terra melhor, que estamos todos nós, ufanosamente, atuando para construir o mundo de regeneração, pelo qual todos nós ansiamos. Formulamos a todos votos de muita paz. Até o nosso próximo reencontro. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus